Olá, paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Patrícia e hoje eu tô para compartilhar com vocês a aula da escola dominical e o nosso tema é Vencendo o Medo. É um tema bem propício para esse tempo. Todos nós estamos sofrendo com alguma situação em que nos causa medo e vamos orar para agradecer a Deus porque estamos vivos. Graças a Deus. Oremos em nome de Jesus. Senhor, graças te dou. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de lecionar essa aula. Senhor, nos oriente em graça e conhecimento. Pai, que a gente possa, Pai, vencer, Senhor, todos os nossos temores. Porque a Tua palavra nos diz, Senhor, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Pai, ser conosco nessa manhã. Nos dá um tempo na Tua presença e fala aos corações, Pai. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. E o texto básico que o Senhor me deu está lá em 1 João, no capítulo 4, no verso 19. Eu vou aguardar um pouquinho para que você possa abrir a sua Bíblia. A minha já está aberta. É um texto em que fala sobre o amor. E o amor e o medo são coisas que são distintas, né? E nesse texto vai dizer assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O que esse texto quer dizer? Que quando nós entendemos o amor de Deus, quem é o perfeito amor? O perfeito amor é Cristo. O perfeito amor, ele lança fora todo o medo. E esse amor nos preenche. Quando a gente se converte, que a gente tem medo de ir para o inferno, medo de perder a salvação, esse amor, ele vai tirando esse medo que a gente tem. E quando a gente é acometido pelo medo, o medo é um sentimento, é um estado afetivo. O que é o medo? O medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que ao contrário, suscita essa consciência. Você tem a situação de perigo e essa situação faz com que você tema. Ou a consciência de uma possibilidade de uma situação de perigo faz com que você venha ter medo. Também pode ser considerado temor, ansiedade irracional ou fundamentada. Desencadeia umas reações de ansiedade ou não, fundamentada ou não. E eu pensando nisso, meditando sobre isso, eu faço já nesse primeiro momento uma pergunta para você. O que o medo tem te impedido de fazer? O que o medo tem te paralisado? Nesse período de Covid, de pandemia, todos nós, em algum momento desses meses, ficamos impedidos de ir e vir, de fazer, de abraçar a nossa família. Eu, por exemplo, eu fiquei com medo de abraçar as pessoas. Após a minha recuperação do Covid, eu tinha medo de que as pessoas fossem contaminadas por mim. E eu tive esse medo. E o que esse medo tem te paralisado? O que nesse tempo tem sido impedimento devido ao medo? Talvez você não tenha medo, mas se você tem, o que tem te paralisado? O que você tem sido impedido de fazer pelo medo? Essa é a primeira pergunta que eu lhe faço. Eu, por exemplo, meditei nisso, pensei nisso. E eu deixei de fazer algumas coisas que eram muito comuns. E depois eu falei assim, não, peraí. Isso aqui, o Senhor venceu por mim. Peraí, isso aqui eu posso superar. E a nossa proposta é exatamente essa. O medo paralisa. Quantas vezes deixamos de fazer o que precisamos fazer pelo medo, atrapalhando sonhos, projetos e realizações. Os seus sonhos, os seus projetos, as suas realizações não podem ser impedidas pelo medo. Isso não pode atrapalhar os projetos e os sonhos de Deus para você.
Porque quando isso te paralisa, significa que você está sendo dominado pelo medo e não pelo amor de Deus. É muito difícil. A gente, nesse tempo, nós vamos ter que reaprender a viver, reaprender coisas que nós eram comum, nos foram tiradas. E agora a gente já está se preparando para retornar a EBD normal, né? Um novo normal, um novo sobrenatural, como disse o pastor Max. Eu creio nisso, que a gente vai estar vivendo um novo sobrenatural, não um novo normal. Porque o que era normal para nós mudou. De alguma maneira, tudo isso fez com que a gente aprendesse a valorizar coisas simples. A pessoas, amigos, pessoas que nós amamos. A redescobrir prazeres novos, de estar em casa, de estar em comunhão com a família. Algumas coisas que tinham se perdido, alguns valores, e de repente, por causa dessa situação toda, foi modificado em nós. E eu peguei um texto para falar do medo sem razão. Medo sem uma razão aparente. Está lá em Lucas, no capítulo 19. E assim diz a palavra do Senhor. A partir do verso 21. Vai falar sobre a parábola das 10 minas. Que o semeador saiu e ele deu alguns talentos para alguns empregados. E aí para um ele deu 10, para outro ele deu 5, para um ele deu 2. E aí ele vai e fala assim: e a este disse, terá autoridade 5 cidades. Vem então outro e diz, eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Era um medo sem razão aparente. É uma parábola, é uma história, na verdade, contada por Jesus, mas é uma história que nos remete a, muitas das vezes, quantas pessoas vão justificar por não ter feito aquilo com o que Deus lhe entregou em suas mãos por medo. Quantas vezes esse servo ele tinha uma oportunidade de semear, mas não consegue, porque imagina que semeando o seu senhor pode matá-lo. Às vezes o medo de morrer é maior que a semeadura. Muitas das vezes eu falo morrer espiritualmente, morrer até fisicamente. Muitas das vezes esse medo nos impede de fazer aquilo que é propício, aquilo que nos foi proposto. Eu, por exemplo, sou missionária, todo mundo sabe. E eu não sou medrosa, gente. Eu não tenho medo de nada. Graças a Deus, assim. Eu até tenho que me policiar pela questão da coragem, porque se o Senhor me mandar ir para qualquer lugar, eu vou. Porque eu não tenho medo. Medo aparente, medo... Eu não tenho medo de alguns... que para algumas pessoas seriam um medo real. E para mim não tenho esse medo. E eu tenho que me policiar até realmente nisso, porque é ruim. Então, nessa questão o que tem feito com que você... Um medo irreal, sem fundamento. Um medo que você vê, os outros semearam, colheram. E o que você, com seu talento, com seu dom... Eu sei que nós estamos num momento difícil e que talvez a gente não possa exercer aquilo que temos de habilidade e tudo. Mas todos nós temos algum meio de semear na vida de alguém, de amar alguém, de demonstrar amor. Hoje nós temos as redes sociais, nós temos a oportunidade de ligar, mandar uma mensagem. E isso, de uma maneira, agiliza a nossa aproximação. Então, às vezes você pode... Realmente, você é grupo de risco, você pode não poder fazer uma visita, fazer
um agrado para alguém, um bolo levar, por exemplo, mas você pode mandar uma mensagem. Você pode semear na vida de alguém, você pode fazer a diferença na vida desse alguém. E aí também tem o medo real. E Deus me falou sobre Mateus 14, em que a palavra do Senhor, Mateus 14, no verso 26, eu vou ler a partir do 22, que fala sobre Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcarem e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele. Só entretanto o barco estava longe, e os outros estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda ir-me ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem, e contigo por sobre as águas. Você imagina, você está no meio do mar, de repente vem aquelas ondas contrárias, e aquelas ondas virem, né, uma tempestade, e no meio do mar aparece Cristo. Não, para eles pensaram que era um fantasma, que Jesus vinha andando sobre as águas. Eles conheciam o Jesus carnal ali perto deles, e de repente vem esse Jesus sobre as águas. Era um medo real. Quem não tem medo? A gente pode, olhando essa passagem, pensar assim: mas eles sabiam. Até eu já ouvi pessoas, pregadores, dizerem assim: mas eles sabiam que era Jesus, eles viam, eles andavam com Jesus. Mas quando a gente está com medo, nós perdemos a nossa capacidade de visão. Quando a gente está atemorizado, a gente perde a nossa capacidade de discernir algumas coisas. E foi isso que Deus falou comigo. Eles estavam com aquela situação, eles viam a tempestade e não reconheciam o Senhor. Por isso não tinha medo. Quantas pessoas em medo do sobrenatural? Jesus aparecesse para você, fosse qual sua reação? Se Jesus aparecesse numa condição como essa, qual seria a sua reação? Se Jesus aparecesse para você numa condição sobrenatural, se hoje Jesus aparecesse no seu quarto, como você reagiria? Você teria medo. Um medo real, um medo humano. A nossa humanidade, nós como seres humanos, o Senhor nos colocou, é uma reação de luta e fuga. Isso é explicado pela ciência. Por quê? Porque você vê que num incêndio, em questão de segundos, você consegue sair correndo. Num estrondo de um desabamento, de um tiro, alguma coisa, você consegue ter essa reação de luta e fuga. O seu corpo ele é tomado pela adrenalina e aí você consegue ter essa reação. Existem pessoas que não, que paralisam. Mas em sua grande maioria, quando a gente tem um medo real, a gente acaba tendo essa reação de luta e fuga. Porque é real. O medo, esse sentimento, foi uma maneira que o Senhor nos deu de nos proteger. A maneira que Deus encontrou para que nós nos protegêssemos. Porque quando a gente tem medo, a gente se esconde, a gente se protege. E Deus, em sua infinita perfeição, fez isso. Mas, com o medo real, nós temos que ter, nos dias de hoje, a certeza da nossa fé. Sobrevirão dias difíceis. Mas nós, quando temos a nossa fé pautada na graça, vencemos o medo. Eu estava lendo e pensando sobre isso. Todos nós
Todos nós, em determinado momento, tivemos medo de não voltar mais para o nosso convívio. Porque a gente imaginou que seria um período breve e de repente esse período se estendeu. E aí a gente foi ficando com saudade. E tivemos medo. Era um medo real. Era um medo real. O Covid é real. A pandemia é real. E é natural que você tenha medo. E é normal. E se você teve medo, não se culpe. Não se culpe. Não se culpe, porque a sua fé não pode ser abalada pela sua capacidade humana. Porque Jesus venceu isso por nós. Você imagina que Jesus venceu o medo da cruz. Quando ele está lá no Getsemane, que ele fala, passa de mim esse cálice. Ele estava com medo? Não. Mas ele sabia o que enfrentaria. E ele venceu isso por nós. Se nós fôssemos propostos ir à cruz, nós não iríamos. Se nós soubéssemos o que nos esperássemos na cruz, a gente não ia para a cruz. E ele venceu por você. Romanos 8 diz o seguinte. Desculpa. Romanos 8. Oh, Pai. A partir do verso 31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não propôs nem seu Filho antes de nós, nos entregou, porventura, nos dará graciosamente com ele todas as coisas. E aí, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues todos os dias à morte. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus. Nem morte, nem principado, nem potestade, nem o porvir, nem poderes, nem altura, profundidade, nem qualquer outra criatura. Nem o seu medo pode te separar do amor de Deus. Nada pode fazer separação. E nós precisamos superar esse medo. E eu já encerrando essa aula, depois que tudo isso passar, nós vamos superarmos esse medo. E reaprender muitas coisas. A superação é vencer. Nós precisamos vencer. Vencer é obter vitória, triunfo, derrotar, ganhar, conquistar. Mas uma das coisas que eu li lá no dicionário quer dizer prevalecer. Nós vamos prevalecer. Nós vamos superar isso tudo. Nós vamos superar isso tudo. E depois disso tudo, nós vamos reaprender. E juntos, em unidade e respeito, nós vamos conseguir vencer esse medo. Alguns de nós fomos feridos nessa pandemia. Alguns de nós ficaram para trás, mas foram para a glória. Alguns de nós perdemos pessoas que amamos. E precisamos superar. Precisamos vencer. Vencer o medo do contato, vencer o medo do convívio. Nós vamos juntos como igreja, reaprender
e superar todo medo. Superar as adversidades. Quando a gente está sendo muito afligido, lembra-se da promessa que está lá no Salmo 34, no verso... Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Todas as suas aflições, o Senhor vai te livrar. Todas elas. E o medo é uma aflição. É um estado de aflição. E o Senhor vai te livrar. A palavra é clara. Todas as suas aflições, o Senhor te livrará. O Senhor nos livrará. O Senhor nos guardará. E o Senhor nos abençoará. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer o medo do porvir, o medo do contato. E vamos vencer juntos como igreja. Uma das coisas que Deus falou muito claro ao meu coração está sobre a importância da unidade para que a gente possa vencer o medo. Juntos, nós vamos passar por isso, superar isso e vencer isso. E isso, eu voltando lá na primeira palavra, para que a gente possa lembrar quem é o perfeito amor. E o perfeito amor nos faz superar o medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Cristo já te amou primeiro. E esse amor nos vai fazer superar o medo. O medo inconsciente, o medo que não tem sentido, o medo sem, que não é real. O medo real, Cristo vai fazer com que a gente supere. Lembre-se que você é amado, muito amado, por um Deus que venceu o medo, venceu todas as coisas por nós. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Lembre-se dessa palavra, pegue essa palavra para a sua vida. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Que Deus abençoe o seu domingo e que nesse próximo tempo que virá, porque virá um novo tempo. E eu peguei essa palavra, essa chave do pastor Max que fala um novo sobrenatural. O normal nem era tão normal assim. Porque agora, superando tudo isso e vencendo tudo isso, nós seremos diferentes. Deus abençoe a todos. Oremos. Eu vou orar para que o Senhor continue a falar no seu coração e que Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Jesus, por esse tempo em que meditamos na Tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de superar, Senhor Deus, esses desafios desse tempo. Senhor, que possamos vencer não só o medo, mas todos os nossos temores, todas as nossas aflições e angústias. Pai, que possamos lembrar que na Tua palavra está escrito que em todas as coisas somos mais que vencedores. Que Deus abençoe, nos dê um domingo na Tua presença. E que, Senhor, que tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que não é aperfeiçoado no Seu amor, seja vencido pelo amor, pelo perfeito amor que é Cristo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Obrigada e um domingo de paz para vocês.
um domingo cheio da graça e do amor de Deus. Paz do Senhor Jesus.